Buenas, pessoal, tudo bem? Eu resisti bastante a trazer esse tema aqui para o canal. Eu tenho tentado deixar muito claro que a minha ideia do 420 geossegundos é trabalhar um pouco mais a temática da política internacional, mas é impossível para todos aqueles que gostam e que acompanham e que trabalham com política, a gente não trazer o tema do Pablo Marçal. Então eu vou passar a vinheta aqui e vou trazer uma análise sobre esse fato que está acontecendo na política brasileira. Debater um pouco sobre essa questão do Pablo Marçal, esse fato. Não vou aqui entrar na questão do empresário, do coach, dos livros, dos vídeos, dos cortes. Isso é uma outra análise, é um outro pensamento, mas é inegável que quem gosta de política, trabalha com política, acompanha a política, percebe o que tem acontecido, ou nós estamos presenciando um fato novo na política. Um fato que eu considero até uma quebra de paradigma. Por quê? Quando a gente pensa no cargo de prefeito, né, principalmente quem é do meio, quem é das assessorias, quem faz os bastidores da política, sempre se analisa uma candidatura a prefeito com base em 3 aspectos, né? Que nem em 3 aspectos. O primeiro é o tamanho do partido. Qual o partido do candidato a prefeito? Podem até não falar isso de maneira aberta, mas sempre é importante estar num partido competitivo, num partido consolidado, num partido grande, num partido que tenha lastro. Por quê? Porque é necessário tempo de TV, é necessário um fundo partidário também, se vai se optar por um financiamento público da campanha, um tempo de rádio também é atrelado ao tamanho do partido. E você pode observar, dificilmente a gente tem um candidato a prefeito que não está ou num partido grande, que tenha esses aspectos que eu estou trazendo, ou que não está coligado com outro partido grande para que o subsidie desses aspectos, seja tempo de TV, rádio, ou seja o acesso ao fundo. E também, de certa forma, é uma grife, né? Geralmente esses partidos grandes, né? PSDB, PT, PP, MDB, Republicanos, PDT, PSB, eles já têm cases de sucessos, eles têm entre seus quadros pessoas que já foram prefeitos, já foram governadores, até presidentes, e podem dar uma robustez a uma candidatura ao executivo, seja através de apoio político, apoio até técnico na formulação de propostas. Então, o primeiro aspecto sempre, quando se pensa numa candidatura ao executivo, é o partido. O segundo ponto que eu quero trazer aqui também, que é conhecido no meio, nas internas, é o padrinho político do candidato. Ou seja, geralmente quem entra para concorrer a um cargo do executivo vem apadrinhado ou por um político maior, ou apadrinhado até por uma questão de status social, de repercussão da sua atividade econômica, algum grande empresário, ou um empresário expoente, ou uma pessoa que fez uma carreira no setor público e foi expoente. Geralmente isso é um dos aspectos analisados pelas assessorias, pelos presidentes de partido, pelos grupos políticos ali que montam as candidaturas ao executivo ou que pensam Então o padrinho vem e apadrinha aquele candidato, né? Seja um deputado, seja um governador, um senador, enfim. Esse é um fator bem relevante também na hora de escolher um candidato executivo. E um terceiro ponto, não menos importante também, é a trajetória do candidato. Quem vai ser o candidato? Sempre se pergunta qual é a trajetória dele que justifica ele postular a prefeitura, seja daquela pequena cidade, seja da grande cidade, ou seja, governador, presidente da república, né? Se faz necessário uma análise daquela trajetória para ver se ela existe uma historicidade necessária ou pertinente ou correlacional para que aquela pessoa se postule. Entretanto,
e esse é o escopo desse vídeo, Pablo Marçal está quebrando esse paradigma. Ele está trazendo um ponto muito pertinente, né? E que há muito tempo estava esquecido da política, que é participar de um pleito ao executivo de da cidade mais importante do nosso país, e ele não tem esses 3 aspectos, ele não tem essas 3 características. Ele não está num partido grande, ele não tem um padrinho político que o apadrinhou e colocou naquela posição, e ele não tem uma trajetória no setor político robusta que o credencie, né, a estar ali postulando. É evidente que Pablo Marçal é um empresário, e aí vocês podem dizer, mas Marco, já teve outros empresários que foram prefeitos, foram governadores, foram, enfim, postularam. Claro, mas aconteceu isso, mas eles, de alguma maneira, tinham alguma ligação com um desses 2 ou 3 aspectos. Pensamos no Dória. Dória foi candidato a prefeito de São Paulo, e prefeito de São Paulo, pelo PSDB. Partido já consolidado, organizado e com tradição em São Paulo. Aí você pega, por exemplo, alguns outros com trajetórias interessantes. O Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais. Era um empresário com uma grande trajetória, evidente. O Pablo Marçal também é um grande empresário, mas ele postulou pelo Novo. O Novo, em que pese é um partido que não tem uma trajetória histórica grande, mas naquele momento a postulação da candidatura do Zema era um partido que tinha 8 deputados federais, tinha uma relevância nacional, tinha uma presença relevante nas mídias e no cenário, era uma novidade, e era um partido já que estava em ascensão, né? E Zema foi apadrinhado. Os deputados do Novo fizeram campanha para ele, né? Estavam lá com ele. Então, o Zema também não escapa dessa análise nossa, dessa regra que existe nos bastidores das políticas partidárias. O Pablo Marçal faz isso, ele rompe esse paradigma, ele rompe essa necessidade que existe, né? Essa regra velada, ele transcende ela, e ele consegue construir uma candidatura polêmica, gostemos ou não, agressiva ou incisiva, enfim, de posicionamento forte ou de posicionamento claro, como a gente queira classificar, mas ele constrói a sua candidatura baseado quase que 100% na sua capacidade de fala e de exposição. Ele não está num partido que tem tradição para repercutir, ele não tem padrinhos políticos que possam encacifá-lo ou endossá-lo para que repercuta a sua candidatura. Ele não foi secretário, ele não foi vereador, ele não foi deputado, ele não tem uma trajetória também, e não tem pessoas com trajetórias políticas ou endossando. Então ele baseia-se totalmente num fenômeno que estava já, eu particularmente não me recordo de nenhum agora, desde a nossa nova Constituição, que se alavanque como um candidato que constrói tudo na base da retórica, na base da fala, na base da comunicação, na base da oratória. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, porque a partir disso a gente pode começar a pensar no Brasil em algumas mudanças, principalmente em relação às candidaturas livres, né, as candidaturas sem a necessidade de estarem vinculadas diretamente a grandes partidos. Esse é um assunto muito polêmico, né? Eu tinha uma posição de que isso não funcionaria, ou de que isso talvez não seja tão interessante para a democracia, mas o fato do Pablo Marçal tem gerado muitos questionamentos. A minha ideia desse vídeo até nem é trazer uma posição, mas até uma indagação. Será que, a partir de agora, a gente pode começar a ter a possibilidade de candidatos que se comuniquem muito bem, de que se postem muito bem, se postulem muito bem como candidatos, concorrendo de maneira livre, sem as ligações partidárias, sem depender de padrinhos, sem trajetórias políticas? Não sei, mas que o Pablo Marçal está marcando como um fenômeno que mudou este paradigma da política, isso está acontecendo de maneira clara.